tenho o prazer de estar ao lado de uma figura conhecida no Brasil, conhecida no mundo, uma referência no mundo da gestão, a quem aprendi a respeitar, a seguir, a adotar seus ensinamentos pelas suas publicações, José Salib Neto. É um imenso prazer poder conversar contigo, levar às pessoas o teu saber, a tua experiência, o teu olhar para o mundo dos negócios, para o mundo da gestão e para o mundo que procura cada vez mais encontrar caminhos para a obtenção de uma vida melhor. Muito provavelmente as suas dicas, seus ensinamentos deixarão a todos muito bem servidos. Em primeiro plano, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco e compartilhe conosco o que você sabe, que não é pouco. Aí vão ficar algumas semanas aqui, né? É verdade, é verdade. Mas, primeiro, obrigado pela entrevista, um prazer estar aqui com você. Anacleto já é um amigo de longa data aí dos eventos da HSM, do mundo da gestão também. Você que é um apreciador dessas ideias e também lá do Sebrae também, né? Uma entidade aí, uma organização que tem um carinho enorme, que faz um bem enorme para o Brasil, né? O Brasil tão grande e você vê aquela cidade lá onde ninguém quer ir, mas está lá o Sebrae ajudando a comunidade empresarial, né? Que é aí que quando eu fui para Pato Branco falar para um convite do Sebrae, eu senti realmente na pele o que é o trabalho do Sebrae, né? Acho que vocês são responsáveis aí pela grande parte do desenvolvimento do Brasil, né? Então, parabéns. Muito bom. Agora vamos começar buscando lá um pouco da sua memória, da sua lembrança. Quem acessa as tuas publicações, eu tenho 3 delas aqui, já sei que tem coisas que estão chegando, eu vou começar por elas, para que nós possamos explorar um pouco o conteúdo, o teor delas. E vou começar por Movidos por Ideias. Como surgiu Movidos por Ideias, que é uma publicação que nos leva a pensar como, afinal, se pode chegar a conceber novas ideias, como alcançar essa concepção de maneira a tornar essas ideias um caminho para a prosperidade, ou pelo menos para prototipar algum projeto. Como é que surgiu Movidos por Ideias e se isso já é o resultado dessa sua imensa convivência com os autores, que depois falaremos sobre isso também? Com certeza, né? O Sandro e eu, o Sandro Magaldi, parceiro, amigo, né? Coautor, trabalhamos juntos na HSM por quase 10 anos, né? E ficamos muito amigos e ele é muito alinhado com o meu pensamento de gestão, também um apreciador do mundo da gestão, trabalhou muito duro, fez mestrado, professor, palestrante, né? E nós fomos convidados para escrever um artigo para uma revista, né? A revista do Zé Carlos Teixeira Moreira, do Instituto de Marketing Industrial, e escrevemos um artigo sobre como vender no mundo instável, e as pessoas gostaram bastante, né? E fomos convidados para escrever outro artigo, né? E aí nós escrevemos um outro artigo, né, sobre cumplicidade no mundo empresarial. E as pessoas gostaram. Eu falei, Santos, se a gente escrever mais 8, nós temos um livro, né? Então, o meu forte mesmo na vida assim, de business é insight, né? É extrair aquilo que ninguém vê, de repente, de alguma situação, né? Então, eu acabei... Isso não tem hora marcada para acontecer. Não tem hora marcada para acontecer. Surge espontaneamente. Então, mas tem que ter um acervo para fazer, para às vezes assim, isso. eu tenho até alguma dificuldade, né? Tem um outro cliente que está acostumado a receber palestras, workshops com professores, né? Então tem hora para tudo, né? Tem todo estruturadinho lá. Eu falo, meu negócio não é esse, meu negócio vamos tirar dessa conversa o que pode ser de melhor aqui dentro, né? E não ficar preso nos módulos. E assim surgem, não assim uma ideia, mas surgem algumas que se conectam com a primeira e que vão insights, dando, né, estrutura. E aí nasceu, né? Nós escrevemos aí, ele é um livro que aborda vários ângulos da gestão, né? Desde venda até cumplicidade. Nós escrevemos exatamente o que não se fala no mundo do dia a dia, no mundo acadêmico principalmente. Tanto que esse livro está sendo republicado agora para a editora Alta Books. Eles compraram o catálogo da Campus, da Elsevier, e nós basicamente escrevemos o livro novamente. E o que vem de novidade em relação a essa edição anterior? Olha, primeiro que os capítulos são totalmente atualizados, né? Então, nós temos um capítulo novo, né, que é gestão baseada em perguntas, a arte de fazer perguntas transformadoras, que é o grande trunfo hoje da 4ª Revolução Industrial, é você saber fazer as perguntas certas, né? Não só saber fazer perguntas, mas como fazer as perguntas certas.
porque hoje as respostas estão todas aí, né? Nós temos, é só digitar no Google lá ou falar com o Watson, né? Ele já dá a resposta, mas você precisa fazer a pergunta certa para vir a resposta certa, né? Então, e essa pegada vem um pouco com programação neurolinguística, até um pouco do seu lado coach, no sentido de explorar um pouco essas alternativas e chegar a uma solução, ou isso surge dessa arrumação do conteúdo que depois tem vazão por essa via, explorando a possibilidade de encontrar o caminho por perguntas? Tem um pouco do Salib, coach, treinador, esse sujeito que acaba sendo orientador de muitas carreiras também? Na verdade, não. É mesmo? Eu na verdade, do que motivou a gente a escrever esse capítulo, né, que é praticamente quase um livro, é que eu andei com os dois maiores perguntadores da história da gestão. A origem está aí, então. Peter Drucker e Jim Collins, né? Eu convivi durante 14 anos com o Peter Drucker e 25 com o Jim Collins de uma forma muito intensa. E o que tem de comum entre os dois é que eles perguntam muito, entendeu? Quando você vai perguntar alguma coisa para eles sobre alguma situação de gestão, eles imediatamente dão uma pergunta de volta para você mesmo responder, entendeu? Então, eu aprendi um pouco dessa dinâmica, porque toda vez que eu ia lá, eu perguntava e voltava uma pergunta, perguntava e voltava uma pergunta. E eu vi que existia uma técnica atrás disso, né? Então, são os dois maiores perguntadores da história, né? Que realmente faz você expandir, porque, na verdade, uma pergunta, ela abre a tua mente, né? Já está comprovado psicologicamente que cada vez que você faz uma pergunta, né, a tua mente lá já vai se abrindo, né? Então que é o grande problema das empresas. As empresas perguntam um pouco, né? As empresas estão sempre buscando respostas, né? E não fazendo novas perguntas para ter respostas melhores, né? Então, esse capítulo é totalmente novo. Os outros nós reescrevemos basicamente, eu diria que está 90% material novo, né? Nós temos aí a gestão baseada em cumplicidade, né? Que é uma coisa muito importante no mundo dos negócios. Ninguém faz nada sozinho e você tendo uma cumplicidade entre o seu parceiro ou dentro da empresa vai tornar você vai fazer uma empresa muito melhor, um produto muito melhor. E a gente adotou alguns ícones da cumplicidade, que é o Jorge Paulo Lemann com o Beto Scupira, com o Marcel Telles, né? Ou o Bill Gates com o Paul Allen no começo, né? Ou o Hewlett Packard também, né? Essas empresas onde tiveram duas pessoas que fizeram coisas infinitamente maiores do que se elas fizessem sozinhas, né? Então, esse capítulo é bem bacana, né? Depois temos aí como fazer coisas incomuns com pessoas comuns, né? Que é a segunda... O incomum com pessoas tidas como comuns. Que é, na verdade, a essência da liderança, segundo Peter Drucker, né? Temos aí o capítulo Liderando com Parafuso a Mais, né? Que é muito baseado aí na minha convivência, relacionamento com o Edson Bueno, fundador da Mil, também outro grande apreciador da gestão, com o Peter Drucker, né, 14 anos, e o Jorge Paulo Lemann também, que eu tenho a oportunidade de conviver com ele através do tênis, né, e ele acompanhou bastante minha carreira, e eu acompanhei bastante a carreira dele. Então, esse capítulo aí nós colocamos o que os três têm em comum. Né? Tu tens uma característica, quem lê tua obra percebe que tu não te distancias do mundo real, da convivência, da prática. Uhum. A pessoa que vai lendo o seu livro vai percebendo que ali está uma dica, uma oportunidade para sair da leitura e encontrar algo por fazer, aplicando os princípios que você coloca no capítulo determinado que você acaba de ler. Uhum. É um pouco essa sua característica de escrever, colocando o leitor numa situação desejosa, de querer entrar em ação, de colocar a mão na massa. Assim, porque não é leitura pela leitura em si. Se você pensar bem, né, escritores de livros, essas coisas, eles vêm mais do mundo acadêmico, né? Nós tivemos a nossa cabeça bastante moldada no mundo acadêmico, mas também bastante moldada no mundo prático, né? Porque a grande diferença, por exemplo, que eu tenho em relação aos grandes gurus da gestão é que eu tive uma empresa, né? A HSM, que dura até hoje, são 32 anos, né? Uma empresa que está moderna, que continua fazendo bem o que faz. Então, tendo aquele insight do mundo real, misturado com as questões do
do rigor acadêmico, né? Então se mistura e dá uma combinação boa, né? E a vontade de fazer é natural, surge espontaneamente. Exatamente. Então, a dica legal isso não é um livro apenas de leitura pela leitura, mas é um roteiro, acaba sendo um roteiro de ações a serem implementadas com vistas a ter aí um impacto forte na gestão da empresa, da organização, mas na pessoa, na gestão de carreira até, por que não dizer também, né? Principalmente são assuntos que não são discutidos, tanto que a gente decidiu rebatizar esse livro com o nome O que as escolas de negócio não ensinam, né? Insights do mundo real de gladiadores da gestão. Então, eu acho que é um título até mais apropriado, porque, na verdade, nós discutimos temas assim que você vai nas escolas, você não vê essa conversa, né? Então, nós trouxemos essa Isso questão. sai do ambiente de convivência acadêmica, com o rigor acadêmico é uma necessidade, por conta de toda a sua trajetória, mas você pode fazer essa travessia para entrar no mundo mais leve, no mundo dos makers, né, do mundo do fazer. Exatamente. Daí nós temos aí um talento, né, eu e o Sandro, de simplificar o que é complexo, né? Então, eu acho que na gestão a tendência é que as pessoas façam a coisa de uma forma muito complexa. Aí ninguém entende, né? Então, a gente... Isso vale para a empresa também, né? Alguns professores lá de Harvard e tal, eles botam uns gráficos assim que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso, né? Até decifrar tudo. Então, a gente tem aquele conteúdo, mas a gente tem também a parte que traz o din-din para casa, né? Que é a parte que interessa. Não adianta só morrer. Tem muita gente que se afoga nos gráficos, né? Vive em função deles. Por falar em simplificar, eu vou confessar a você, a leitura que eu comecei e que agora não consigo parar, estou no finalzinho já, Gestão do Amanhã, Salib, é uma leitura que você não para, porque ela consegue fazer exatamente o que você acaba de pronunciar aqui. Simplificou, você pega de Juran, Deming Juran e vem vindo. Sim, desde a primeira Revolução Industrial, né? Exato, é um tempo remoto. Taylor, né? Desde o Frederick Taylor, o primeiro pensador da gestão, né? E você traz isso até os tempos atuais. E aí faço analogias, nós fazemos. Né? Que coisa espetacular isso. Você consegue trazer aqui a essência de cada um desses gurus, desses pensadores, e coloca numa possibilidade de você acessar isso no tempo, no contexto atual da gestão. Porque uma coisa é você pegar Theodore Levitt, quando se trata do marketing lá atrás, numa concepção ainda, né, a miopia, naquele tempo era a miopia, 60. Depois você vem, o Juran, quando começa a trabalhar toda a questão da qualidade. 14 pontos. Os 14 pontos. Você evolui para o tempo que, aí vem Peter Drucker, que você tem aí um show, tem tudo que se pode imaginar, de tudo que tinha até aquele momento na sequência. E você vem nessa balada aí com Jim Collins, que acaba sendo uma referência extraordinária, até alguns apontando como sucessor, e vem vindo. Você traz aí, você vai na direção de Ramcharan com a execução dessa estratégia, você entra com Porter, com a sua extraordinária concepção de estratégia, e vem até os dias atuais. Simplificar e tirar a essência disso tudo, como é que você conseguiu fazer, você e Sandro, nessa belíssima obra que nós temos a oportunidade de ler agora? De novo, né? O treinamento com o Peter Drucker ajudou bastante, né? Ele sempre falava, toda vez que eu estava com ele, né, eu falava, Peter, como é que vai ser o futuro? Né? Ele falou assim, vai ser diferente. Eu falei, mas como é que vai ser? Ele falou, se você quiser saber como vai ser o futuro, então você tem que criar o futuro, né? Porque ninguém sabe como vai ser. Isso você dialogou com ele? Ele fala assim, mas olha, se você olhar para trás, né? E ele sempre ia lá para a Revolução Francesa, para os primórdios, a descoberta da América, né? Ele sempre trazia alguma coisa histórica, né? Então, é muito difícil, né? Hoje, principalmente nesse mundo exponencial que a gente vive, né? Eu acho que até eu brinco que muitos colegas palestrantes vão nas palestras, né, e falar sobre esse mundo exponencial, que o robô vai acabar com o trabalho das pessoas, que até o advogado já perdeu emprego, né, de acordo com o mundo exponencial. Mas não é bem assim, né? Então a gente conseguiu contar um pouco da história da gestão e como é que nós chegamos até aqui para ajudar as pessoas a entenderem o contexto, né? Porque se você não entende o contexto, da onde você veio, onde você está e para onde você vai, você fica perdido com os robôs, né? Você acha que o robô vai fazer um monte de coisa que na verdade não está certo, né? Hoje homem e máquina, né, atuando juntos, né? Mulher, máquina, homem e máquina. Não dá para falar só que homem e máquina. O gênero nesse caso não se sobrepõe. Então eu acho que a gente fez esse estudo, né? E esse livro é uma origem de alguns achados, né? E como foi o primeiro, ele não era planejado para ser um livro, né? A gente queria escrever um artigo sobre a história da gestão, né?
porque a gente acreditava que a gestão, como ela é conhecida, de ciência, ela nunca teve uma história bem contada. Se você entrar lá no Google, entrar no Wikipedia, você vai ver que a história da gestão é contada, ó, esse cara escreveu isso nesse ano, aquele cara escreveu, mas não conta exatamente por que surgiu aquilo, né? Falta um nexo disso. Exatamente. Por exemplo, como é que nasceu o pensamento da gestão, né? O primeiro pensador de gestão foi o Frederick Taylor. E como é que de onde que ele tirou? Ele não nasceu assim, vou escrever sobre gestão. Não. Ele nasceu, ele escreveu sobre pensamento científico baseado na invenção da máquina a vapor, né? A máquina a vapor foi inventada. Até a máquina a vapor ser inventada, tudo era feito com cavalos e braços, né? E a partir que houve a criação da máquina a vapor, começou a industrialização da economia, e aí começaram a surgir várias teorias, né? E nasceu o mundo da gestão. Então, o Peter Drucker não é o pai da gestão, ele é o pai da gestão moderna, né? Ele que trouxe, enquanto o Taylor focava em métodos científicos, o Peter Drucker focou nas pessoas, né? Então, essa que é a grande diferença. Então, assim, foi bem bacana olhar esse contexto, porque ajuda as pessoas a entender um pouco melhor esse mundo exponencial. Como é que nós chegamos aqui, né? Então... Vitor, eu vejo que você está utilizando já o termo mundo exponencial, porque essa já é uma contemporaneidade. Já está pegando aí o Diamandis, Peter Diamandis, que já vem com essa abordagem da abundância e do mundo exponencial, além das organizações exponenciais também. Mas você faz essa viagem é uma viagem de algumas dezenas de anos. Do Peter Drucker até esse tempo exponencial, porque à época não se tinha a menor noção dessa exponencialidade. E você consegue fazer essa amarração boa. E quando você entra para espaço de marketing, você traz Regis McKenna, que trabalhou diretamente com Steve Jobs, quer dizer, foi ali dentro do contexto do Vale do Silício, era o guru do marketing. Toffler, enfim, nós tivemos tu abre a gestão e faz com que as pessoas notem, percebam que gestão tem uma abertura que não é a relação contábil, que por muito tempo se compreendeu assim. Não é uma relação meramente contábil, de trânsito de documentos, ela tem a dinâmica, é viva. Sim. E você traz esse sentido, esse vigor, essa vida presente no mundo da gestão. A empresa viva, a empresa pulsando, você transfere isso para a sua obra. Que coisa interessante isso. A gente fez uma conexão também de novo, né, do mundo da gestão com o mundo real, das invenções, né? Quer dizer, você pega, por exemplo, uma das coisas que inspirou a gente a escrever esse primeiro capítulo, que a hora que acabou o capítulo, eu e o Sandro olhando para o cara do outro, falamos, nós temos um livro aqui dentro, né? Nós temos que dar continuidade. Que foi o próprio iPod, né? A criação do iPod. Quer dizer, o que tem de tão sofisticado no iPod? Tudo bem, ele conseguiu digitalizar a música, né? Tudo era feito a música era tocada lá no Walkman da Sony, né? E basicamente, a hora que o Steve Jobs inventou, ele com a turma dele inventaram o iPod, eles simplesmente causaram uma ruptura total no mundo na indústria da música, né? Impensável até aí. Eles acabaram com DVDs, com CDs, acabaram com lojas que vendem CDs, acabaram com quem fabrica CD, né? Causaram uma confusão enorme na propriedade do conteúdo, né? Nas gravadoras, né? Que estavam acostumados até hoje eu passo por alguns artistas, nossa, eu vendi não sei quantos mil discos, né? Os artistas falam, né? Hoje em dia não dá para um artista que cria um álbum, não dá para saber, né? Talvez ele saiba assim, olha, 20 milhões de pessoas ouviram minha música não sei aonde, entendeu? Então, aquela pequena invenção mudou a maneira como você vê a estratégia, né? Por quê? Porque coloca a Apple, que não tinha experiência nenhuma no mundo da música, mas através de uma tecnologia, ele virou um player, ele virou uma potência no mundo da música. Então, como é que isso acontece? Segundo as teorias lá de Harvard e tantas outras escolas, né, o concorrente de uma empresa de carro é o outro carro, né? Por exemplo, o concorrente da Ford é a GM, que é concorrente da Honda e que é concorrente da Subaru e tal. Essa nova tecnologia baseada em rupturas coloca uma pessoa, uma empresa que não tem experiência nenhuma numa indústria e imediatamente ela está dominando a indústria, né? Que você vê que o Uber, por exemplo, né? Uber, Airbnb, né? Você vê que essas fundadores não tiveram grandes experiências, mas eles conhecem muito bem tecnologia, né? E aí você fala numa das suas publicações também que a percepção da natureza do negócio, compreender bem em que negócio estamos, foi assim com a indústria de transporte por ferrovias nos Estados Unidos.
se coloca na sua narrativa, compreender bem a natureza do negócio em que estamos, para não entrar numa situação que, em breve tempo, você acaba ficando obsoleto ou então perdendo a sua capacidade de competir. Compreender essa natureza do negócio também é um fator que é absolutamente atual. Essa revisão da modelagem de negócio parece que é um dos temas, uma das grandes questões, e você trabalha muito bem isso, para que cada um, empreendedor, empresário, gestor, tenha em mente, afinal, a nossa direção que estamos tomando, ela nos leva ao negócio que nos colocará mais competitivos ou à obsolescência? A história da indústria do transporte ferroviário americano tem um pouco isso, né? Passa por aí. Foi aí que eles quebraram, basicamente, né? Porque eles se viram como uma indústria na área da ferrovia, né? E não na área do transporte. Eu até estava ontem no metrô, eu fui dar uma palestra para toda a diretoria, os gerentes lá, e numa conversa com eles, eu cheguei à conclusão que o negócio deles não é nem gestão de transporte mais, é gestão de tempo. É gestão de tempo. Se você imaginar, você levou aqui 2 horas para chegar aqui hoje, né? Se você tivesse um metrô, né, chegaria aqui em 35 minutos. Olha o tempo que você ganharia para produzir. O modelo mental muda, né? Para produzir outras coisas, né? E eu falei isso no metrô, eles ficaram perturbados. Eles falaram, realmente, acho que o nosso negócio nós estamos no negócio de tempo, de administrar tempo das pessoas, né? Porque esse é o trabalho. Eles têm que agir como órgão público, gerir para como maximizar o transporte de um lugar para o outro em menos tempo possível, para que aquelas pessoas possam produzir mais para a economia. Se você imaginar o tempo que nós perdemos hoje no trânsito aqui no Brasil, é uma loucura, né? Quantas coisas mais a gente poderia estar fazendo? E com relação assim, qual é o seu negócio, né? What business are you in? Que em inglês fica até melhor. Tem até uma pergunta que tu colocas aqui. What business are you in? Né? Que é a famosa pergunta da miopia do marketing. É muito poderoso e às vezes as pessoas subestimam. Você pega, por exemplo, a indústria de livros, né? o nosso próprio livro, né? Essas livrarias que estão tendo uma dificuldade enorme aqui no Brasil, como a Livraria Cultura, como a Saraiva, né? Eles atuam no mercado já há décadas, né? Mas como é que eles se viram no negócio? Eles se viram no negócio de livros, né? E se você vê bem o Jeff Bezos da Amazon, ele começou vendendo livros, né? E aí ele colocou um sistema de rating nos livros, onde as pessoas podiam avaliar o livro. Aí chegou um executivo dele e falou assim, mas Jeff, se a gente deixar com que as pessoas falem mal de um livro, nós não vamos vender mais aquele livro. Ele falou, e quem disse que eu estou na indústria de livros? Entendeu? Eu estou na indústria de satisfação do cliente, né? De ser a empresa mais focada no cliente. Tanto que os livreiros todos, quando o Jeff Bezos começou, todos os livreiros falaram que ia dar errado, né? E olha o que aconteceu, a turma que ficou focada em vender livro, né? Mas aí tem uma coisa que tem uma subjetividade aí. A questão de fazer perguntas ela é cada vez mais apropriada. O perguntar-se, afinal, em que negócio estamos? Tem um pouco da ideia de tornar o estranho conhecido para interpretar, para conhecer bem, mas o conhecido estranho. Ou seja, por perguntas, dialogar com o seu próprio futuro. Se faz essa inclinação. Qual é o diálogo que temos com o nosso futuro? Que perguntas nós estamos elaborando para que esse futuro seja acessado no tempo que nós estamos em condições de acessá-lo? Se nós pavimentarmos caminhos que nos levem a esse futuro, naturalmente chegaremos um pouco mais rápido também a esse destino pretendido. Mas veja como faz sentido a ideia de ter perguntas poderosas que você mencionou anteriormente. Fazer a pergunta certa. Fazer a pergunta certa. Aliás, isso vem lá de Einstein, né, que teria dito isso, que a pergunta pode ter a resposta que vence no tempo, mas quando a pergunta for bem formulada, ela se mantém, ela se torna clássica. Exatamente, né? Às vezes eu desenvolvi um workshop chamado Gestão Baseada em Perguntas, né? A arte de fazer perguntas transformadoras. Então, quando você fala pergunta, as pessoas olham assim, porque perguntar é uma coisa tão simples, né? Qualquer um pode perguntar, né? Mas é incrível. Quando eu começo meu workshop, todo mundo pergunta e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu começo assim, dizendo, qual é a pergunta mais famosa da história do negócio? Aí todo mundo começa a olhar para o outro. Quanto você ganha? Qual é o teu lucro? Não, é uma pergunta que é conhecida, né? E aí, bom, ninguém acerta, né? E eu falo, olha, a pergunta foi feita pelo professor Theodore Levitt no artigo Miopia do Marketing, em julho de 1960, né? What business are you in? E essa pergunta, né, se fosse usada por empresas como a indústria de ferrovia ou como a própria indústria de carros, né, que acreditava que estava na indústria de carros, não de mobilidade, né? Tanto que
deram de graça praticamente o Uber, né? Você imagina, né? O Uber apareceu e deu um chapéu em toda a indústria automobilística, né? Em poucos anos virou a maior player da indústria automobilística. Por quê? Porque ele se vê na indústria da mobilidade e não dos carros. Que é um outro viés, muda o modo de pensar. Então isso é muito poderoso, né? E essa pergunta foi feita em 1960, então as pessoas tendem a esquecer algumas coisas importantes que foram feitas no passado, entendeu? Porque ele sempre quer o novo robô. Acho que a vida é o próximo robô, o próximo Big Data, não é. Tem muitas coisas que você pode pegar do passado para não repetir o erro. E a própria pergunta das livrarias, né? Com certeza chegaram nessa situação, inclusive prejudica muito a própria venda dos nossos livros, né? Dúvida. Porque a Cultura e a Saraiva, com todo respeito, né? Eles são ótimos parceiros, mas eles se viram no negócio de livros, né? Enquanto a sociedade estava se movendo para o negócio da informação, o negócio do trade, né? Então essa movimentação em termos de aprofundar a discussão em que negócio estamos é muito mais do que uma eventualidade, ela precisa entrar numa agenda executiva. Exatamente, porque a tecnologia te dá, uma das vantagens da tecnologia é que ela te dá muitas possibilidades de você criar novas indústrias de uma maneira, né? Agora, uma coisa legal que você aponta também, eu vejo que nas últimas edições da HSM, você, que esteve sempre muito próximo, sempre foi o puxador de grandes palestrantes, grandes gurus, nós estamos hoje numa possibilidade de descobrir tendências que podem nos levar a esse futuro, dado aí até ensinamentos por Gary Hamel, quando fala do administrar um pouco esse futuro, outros que vieram nessa mesma esteira. Mas hoje nós estamos assistindo palestras de gurus, de descobridores de tendências, como a economia compartilhada, dos recentes que desfilaram aí pela HSM, nós temos inúmeras oportunidades de acessar pessoas que vêm com essa captura de tendências e que disponibilizam. Quer dizer, quando você se pergunta em que negócio nós estamos, pode se colocar junto, isso está na onda de gerar competitividade ou de obsolescência. Quer dizer, a partir da pergunta bem feita inicial, você pode derivar para outras. Funciona mais ou menos assim. Uma linha de workshop que você trabalha, é um pouco disso? Sim, sim. Inclusive, quando eu faço essa pergunta no começo do workshop, né, ninguém levando muito a sério a questão das perguntas, aí eu falo, tá bom. Aí todo mundo concorda que What Business Are You In é muito importante. Daí eu falo assim, tá bom, então eu vou fazer um teste agora. Eu pego 4 diretores da mesma empresa e mando dizer no meu ouvido qual é o negócio da empresa. Adivinha o que acontece? 4 definições diferentes da mesma empresa. Você imagina você ter 4 diretores, com os 4 achando que estão num negócio diferente? Não combinamos isso, então. Pois é. Muito bom, muito Uma empresa bom. completamente desalinhada. Pior que 95% das empresas acontece isso. Olha a dica. Cada pessoa, cada diretor acha que está num tipo de negócio, né? E às vezes até brinca, o próprio Peter Drucker fala assim, a razão que o cliente compra é provavelmente bem diferente da razão que você acha que você vende, né? Então... Bela reflexão, sem dúvida. Bom, Salib, aqui nós chegamos agora, dá para explorar muito mais, Gestão do Amanhã é realmente um universo fantástico para explorar, mas nós chegamos aqui no novo Código da Cultura. E aí, o novo Código da Cultura, qual é o impacto da descoberta desse novo Código da Cultura para a sobrevivência das organizações que lutam com todas as suas forças para manter-se competitivas e vivas, o que é o mais importante. Qual a importância do trabalho em si e o que é que encontra o leitor que acessar o novo Código da Cultura? Olha, esse aqui é um irmão do Gestão da Manhã, no qual a gente fez um esforço enorme para sair com esse livro ainda esse ano, né? Já é duro lançar um livro, né? Lançar 2 no mesmo ano, assim, realmente... A gente tem que tirar o chapéu para a gente conseguir fazer isso. Mas o esforço recompensa. Eu estive na HSM, eu sou um caçador de autógrafo, tu sabes disso, e eu estive lá na fila para tomar seu autógrafo e era muito bacana se ver aí o que as pessoas comentavam na fila, esperando para receber aí a tua e a assinatura do Sandro também. O que tem um pouco desse resultado, desse feedback que se consegue. Não é um esforço feito com o sentido de obtenção de resultado financeiro. Tem muito mais do que isso. Sim, paixão, né? Paixão. Paixão. O dinheiro vem sempre depois Jack da paixão. Welch te inspirou também com isso, né? Paixão por vencer. Sim, eu tive uma convivência muito grande com esses gurus todos, né? Eu comecei muito jovem, né? E eu percebi que estar do lado deles me enriquecia muito, né? Muito mais do que eu estar em sala de aula, né? E lembrando dos meus tempos de sala de aula, me frustrava muito, né? Porque eu não conseguia fazer exatamente aquilo que o professor queria, né? E estando com os gurus, eu tinha essa capacidade, né?
Então eu aproveitei muito minha relação com eles, me aproximei muito deles e os ouvia bastante, né? Mas falando um pouquinho da cultura, deixa eu só pegar aqui o Gestão da Manhã, só para te mostrar como é que surgiu, né? Não sei se vocês se lembram aqui, ó, nós temos o endosso aqui do Jorge Paulo Lemann, né? Sim. E quando o nosso sonho era ter ele aqui, né? E ele é um cara, apesar de ser um amigo, assim, de longa data, por causa do tênis meu, né? Eu fui aos poucos mandando coisas do livro para ver a reação dele. E a reação dele realmente era muito positiva, né? Às vezes até mais do que eu imaginava, né? E chegou o dia de pedir o endosso, né? Aí nós pedimos o endosso e ele falou, Salib, com todo prazer, adorei o livro, eu só tenho uma coisa, nós não fazemos nada disso que você está falando aqui no nosso grupo, né? Eu levei um susto enorme, né? Até mandei o e-mail lá para o Sandro, eu falei, Sandro, dá uma lida e deleta isso aí, porque se for parar na imprensa, isso aí nós estamos ferrados, né? E, na verdade, a gente manteve quieto, né? Ele falou para mim, para o Sandro, pediu opiniões, sugestões de que ele poderia fazer para dar uma modernizada no grupo, eu nem sabia que se passava por isso. E aquela cultura já não servia mais para esse mundo que nós estamos vivendo, né? Um mundo que as pessoas querem produtos novos, o cliente quer cada vez mais, né? Ciclos cada vez menores. A concorrência cada vez maior, né? Você tem gente, você entra num supermercado, você vê um número de marcas de cerveja enorme, já não tem lá aquelas duas que dominam, né? Você tem cerveja para o pessoal do sul, cerveja para o pessoal do norte, cerveja com pimenta, mas tem todo tipo. Então, assim, de repente, né, aquela cerveja tradicional já tem muitos concorrentes, né? Mas isso só aconteceu porque a cultura não foi mudada, adaptada. Logicamente, a gente nunca escreveria esse livro se ele não viesse a público, né? Não sei se você viu, ele veio a público dizer que ele se sentia perdido nesse mundo, né? E se sentia obsoleto, né? E a hora que ele veio a público, eu falei, agora que ele falou, vamos embora, né? Vamos escrever o livro, né? Então, nós escrevemos um livro inspirado muito na questão dele. Logicamente, ele teve a humildade de reconhecer isso, né? De saber, mas nós que tivemos o insight de saber que o problema dele foi a cultura. Por quê? Porque, o cara é um dos maiores empresários do mundo, né? Tem uma fortuna aí de dezenas de bilhões. O grupo dele são todos os melhores executivos, todos formados em Harvard, só pega gente lá, não tem espaço para gordura lá. Mas se tem um grupo que não tem espaço para gordura lá, como é que acontece que de repente esse grupo já não é mais referência da gestão? Então, com certeza, não estão passando por problemas financeiros, mas ele está vendo um tsunami vindo, que se ele não se mexer agora, vai tudo pro saco, entendeu? Então, isso nos motivou muito, né? Principalmente depois que ele veio a público. Falei, bom, já que ele veio a público, nós vamos escrever, porque eu acho que é uma contribuição. E aí o que acontece? A maior parte das empresas estabelecidas hoje estão batendo com a cabeça na parede, porque todo mundo está tentando fazer a tal da transformação digital sem fazer a transformação cultural antes. Por isso que não dá nada. Olha, essa é uma dica importantíssima. A transição de um modelo para outro, sim, não é mudança de hardware, tem software e principalmente tem modelo mental que vem junto aí, que é mais complicado. Ontem eu estava no metrô também, que está passando aí tá com um esforço enorme para esse mundo digital, exponencial. Eu falei, você quer fazer a transformação digital? É muito fácil, liga lá para a IBM, para a Oracle, para a SAP, eles vão enfiar um monte de software, de programas aqui, e não vai acontecer nada, entendeu? Não vai acontecer nada como não está acontecendo na maioria das empresas. Por quê? Porque a tecnologia é a parte que está todo mundo focado. Só que se você não fizer a transformação na essência das pessoas, a tecnologia não anda, entendeu? E as pessoas estão treinadas a agir num mundo que já não existe mais. O mindset é velho, entendeu? Então, você tem que fazer uma série de coisas. Aí logicamente, com a nossa praticidade, a gente foi para uma parte prática, né? E o livro ficou muito legal. É uma contribuição gigante que vai ajudar muitas empresas a não gastarem tanto dinheiro com coisas que não vão dar certo, entendeu? Porque pode prevenir com um pouquinho de uso de bom senso. Se entender e fizer uma auditoria nos executivos da empresa, entender que tem gente lá que não bate para esse mundo atual, que você vai ter que removê-las para poder fazer a transação digital, não adianta, entendeu? Então você tem coisas, você tem blocos muito grandes. E a gente dá um caminho bem prático aí para fazer isso. Muito bom.
A conversa com o Salib é um convite a não parar tão cedo. Fica aí quanto tempo se quiser. E eu vou dizer a você, você nos orgulha, Salib, pelo trabalho que você tem feito como executivo da HSM. Eu tenho participado, você é testemunha disso, desde as primeiras, não perdi nenhuma das edições do evento. Tenho tido, por tua facilidade também, por tua intervenção, consegui me aproximar desses gurus também, tendo um pouco dessa... Você gostava do Prahalad bastante, né? O Prahalad é sensacional. O Prahalad é... Saudoso, quando né? se foi uma tragédia, perda, né? de nós, um pouco de nós também, né? Ele era um... muito que está acontecendo agora, ele já previu lá atrás, né? Aquele vídeo que foi apresentado do Prahalad, numa edição da HSM, foi sensacional. Uma homenagem bastante. Uma homenagem, linda homenagem. Assim como a Anita Roddick, que vem aí com o meu jeito de fazer negócios na criação do complexo, Body Shop, que foi também. Então, alguns ícones que por tua intervenção acabou chegando até nós, pudemos assisti-los, acessar os seus ensinamentos, mas essa possibilidade de transformar a cada um pelo poder do pensamento, pelo poder da compreensão das coisas. Eu tenho dito, Salib, na compreensão desse universo de coisas, que quando nós tivermos os 3 grandes pilares bem utilizados, conhecer por descobrir lugares, conhecer pessoas e fazer leituras, com esses 3 grandes pilares, nós mudamos o nosso destino. Com certeza. E na linha de Peter Drucker, você não precisa ter agora o mapa exato de como será o futuro, mas você pode começar a criar os fatores que te levarão àquele futuro que você quer acessar. Então, como disse inicialmente, a possibilidade de poder dialogar com você sobre temas relevantes, que tornam muitas vezes uma decisão, por mais singela que possa parecer, mas é uma decisão que muda o destino da empresa, muda a carreira de um executivo, de um profissional, e está ao alcance. Nós hoje podemos acessar a qualquer tempo esse conteúdo. E aí você não parou, agora você está nessa ascendência de uma nova carreira, um palestrante brilhante. O Sebrae já o aproveitou em algumas oportunidades, já tem agenda, eu sei, pela frente para poder tê-lo novamente, numa agenda de discussão de temas relevantes agora, com o foco para micro e pequenas empresas também, que é o que sustenta esse país de alguma maneira. Claro que as grandes têm a sua imensa importância, mas você consegue trazer um tema que é transversal. O tema da gestão não é excludente, as grandes empresas podem operar e as pequenas não. Pelo contrário. Quando se fala de cultura, é a cultura da pequena empresa. Sim. Quando se fala da gestão do amanhã, vem também na esteira disso a possibilidade de você usar esses ensinamentos todos. Então, eu quero te agradecer imensamente esse nosso diálogo, desejar que a sua inspiração continue em alta voltagem aí, porque você vai nos oferecer cada vez mais descobertas valiosíssimas, e o Brasil precisa de pessoas que tenham essa pegada, essa determinação. Por certo, a correção de rumo não será feita ao acaso, e nem tampouco com baixo esforço, mas principalmente usando intensamente a inteligência que se tem. Então, gostaria que você deixasse aí uma mensagem de perspectivas positivas. Afinal, você, por conviver com Peter Diamandis, também sabe que ele é um homem que fala de abundância e, portanto, pelo que nós conhecemos do teu trabalho, você também se associa a esse mundo exponencial e mundo de oportunidades. Eu estou num momento da minha carreira de vida muito feliz. Talvez, acho que eu nunca tive tão feliz profissionalmente como eu estou agora, porque eu acho que eu ajudei a criar uma empresa bacana, né, que contribuiu muito com o Brasil, muito mais do que o negócio, ela contribuiu com o Brasil, né? Criou aí alguns dos gestores mais sofisticados do mundo são brasileiros, né? Estão aí pelo mundo inteiro, né? E muito se diz que a gestão brasileira é uma antes da HSM e uma depois da HSM, né? Então eu tenho muito orgulho. Mas depois de 30 anos, né, fazendo isso, trabalhando numa empresa, já estava na hora de eu também poder contribuir comigo mesmo, né? Que segundo os gurus, eu sempre fui um cara bem interessante, né? Eu falei, por que não, né, dar uma chance para esse novo Salib? Eu já cumpri um ciclo, né? 30 anos já está bom, né? Acho que eu até brinco, ninguém merece ficar mais do que 30 anos em lugar nenhum, né? Então, eu estou num momento bem bacana. Não só desenvolvi palestras junto com o Sandro aqui no Novo Código da Cultura, Gestão da Manhã, mas eu tenho mais 5 outras palestras, né? Inclusive entendendo Peter Drucker, né? Eu tenho uma que eu convivi 14 anos com ele, tenho uma outra palestra que eu desenvolvi, chama de Peter
Drucker a Peter Diamandis, né? O que eu aprendi com os maiores gurus da gestão. Travessia espetacular. Então dá muito, assim, o que eu aprendi com o Prahad, com o Kotler, com o Peter Drucker, com o Theodore Levitt, são coisas assim, com o Jim Collins, né? Isso é muito bacana. Depois eu tenho uma que eu estudei também junto com a Adriana Salles Gomes, estamos escrevendo um livro, chama-se O Algoritmo da Vitória, lições de gestão e liderança dos maiores técnicos da história do esporte. E é incrível, né? Como você pode aprender com grandes técnicos, né? Você pega lá o Alex Ferguson do Manchester United. Ele ficou no cargo 27 anos. Você sabe que aqui no Brasil, nenhum técnico ficou mais de 3 anos. Na história do Brasil inteiro de futebol, de mais de 100 anos, nenhum técnico ficou mais do que 3 anos no cargo. Consegue ficar... Como é que ele conseguiu ficar 27 anos e ganhar 50 títulos? Verdade. Então a gente pegou caras como ele e fez um estudo, e é impressionante as ideias e a contribuição que esses caras têm que dar para a gestão sob o ponto de vista do esporte, né? Tem a minha história de empreendedorismo, que foi o que eu fiz lá em Pato Branco, né? O que eu aprendi nos meus 30 anos de gestão, uma coisa bem prática, né? Inclusive com relações societárias, essas coisas todas que são importantes complexas. Dentro do mundo, né? Ninguém faz nada sozinho, né? E continuo desenvolvendo outras, né? Vou desenvolver mais 4 palestras agora. Eu acho que minha cabeça foi muito bem treinada pelo conteúdo, porque como você, eu sou um apaixonado por gestão. Gestão faz bem, é o que dirige o mundo, é o que faz as pessoas prosperarem, os países prosperarem, as empresas prosperarem, né? E todo mundo quer melhorar, ninguém quer piorar, né? Então, eu acho que se houver uma boa gestão, tudo melhora, né? E aqui a gente torcendo aí para o Brasil que finalmente tentar se organizar com relação à gestão e para a gente ter um futuro bem próximo. Então, um prazer aí falar para os amigos do Sebrae, uma organização que eu admiro demais, né? E espero estar cada vez mais perto de vocês aí, tá? Com certeza. Muitíssimo obrigado. Saúde, vida longa. Obrigado, Muito obrigado. Pessoal.